E aí pessoal, beleza? Começando mais uma aula e hoje eu vou ensinar para vocês a como reutilizar componentes em React. Eu tenho aqui o template básico do que seria o site de uma doceria, um cabeçalho, menu, uma área de conteúdo e um rodapé. Esse template está sendo gerado aqui através desse componente app que está sendo chamado, invocado aqui no meu arquivo index.js e renderizado lá no meu container React através do método render do React DOM. Esse projeto foi gerado através do Create React App. Se você não sabe como criar o projeto utilizando essa ferramenta, eu vou deixar um link na descrição com o vídeo mostrando como fazer, tá? Ok, a partir daqui, eu tenho aqui todos esses elementos, né, visuais da minha página em um componente só. Por que não separar isso em componentes individuais? E onde eu precisar daquele componente, né, daquele elemento visual, eu chamo o componente no ponto específico. Então, o que a gente precisa fazer é, primeiramente, criar um arquivo para cada um desses subcomponentes, né? Eu tenho aqui uma div geral e dentro dela eu tenho o header, o nav, o main e o footer. Por que não separar isso? Então, eu vou aqui na minha pasta src e vou criar um arquivo chamado header.js. Ok. Aqui eu vou criar o componente. Então, function, como é um componente, primeira letra maiúscula, então header, abre as chaves e return. E aí o que esse componente vai retornar? Como eu já tenho o código pronto, eu vou simplesmente aqui recortar ele, né? É esse header com a classe, já tem uma estilização pré-definida que eu coloquei, mas bem básica. Então eu vou removê-lo daqui e vou colocar nesse componente, nesse arquivo header. Pronto. Agora, para tornar isso aqui acessível em outro componente, em outro módulo, para que ele possa ser utilizado, eu preciso exportar esse módulo. Então, como que eu faço? Export. Como eu só tenho esse único componente aqui neste arquivo, então eu posso usar o default. Export default header. Se eu tivesse outros componentes ou variáveis que eu quisesse exportar também nesse mesmo arquivo, aí você teria que indicar cada um desses elementos de forma separada. Então você iria abrir as chaves e separaria os elementos por vírgula, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse outro componente footer aqui no mesmo arquivo, eu colocaria dessa forma. Isso aqui é o que a gente chama de export nomeado. Como não, eu só tenho um, então eu posso utilizar o default mesmo. Pronto. Agora eu vou aqui no meu componente app e vou importar aquele componente header de modo que eu possa utilizá-lo nesse contexto. Então, import, o nome do componente é header, from, e aí você vai indicar onde está o arquivo em que se encontra esse componente. Então, a partir do diretório atual, ponto, né? Eu quero buscar aqui o header, já apareceu para mim. Eles estão na mesma pasta, tá? Tanto esse componente app quanto o header. O .js, a extensão do arquivo, ela é opcional, tá? Nesse caso aqui. Agora, uma vez importado, basta eu utilizá-lo. Então, dentro da div, aqui antes do nav, eu quero utilizar o header. Só para vocês verem, se eu for lá na minha página, sumiu o header, tá vendo aí? Agora eu vou colocá-lo. Então, header, a gente faz dessa forma. Pronto, o cabeçalho apareceu. Agora, vou fazer a mesma coisa com o menu. Então, eu vou aqui criar um outro arquivo, menu.js, e vou criar lá o componente. Então, function menu
return e vou colocar o que vai ser retornado aqui dentro. Então, vou recortar aqui o código referente ao meu nav e vou colocar dentro aqui do menu. Ok? Então tá aí. Da mesma forma, eu preciso exportar esse componente. Então, export default menu é o nome do componente. Você, caso queira, você pode também importar um arquivo de CSS aqui e fazer a estilização nesse ponto. Eu estou utilizando aqui um arquivo CSS geral, tá? Lá no meu app. Ok, então, da mesma forma, agora eu vou importar o menu. Menu, import from. E aí você aponta o caminho até o arquivo. Então, se eu salvar agora, a gente vai olhar lá que o menu sumiu. No entanto, eu vou colocá-lo menu. Pronto, o menu reapareceu. E agora, se eu quiser colocar esse menu novamente, basta eu repetir todo o nome do componente. Então, atualizei, olha aí, apareceram 2 menus. Essa é uma das grandes vantagens de você poder reutilizar os componentes, né? Então, você define o código do componente uma única vez e no contexto em que você precisar utilizá-lo, você o importa e faz menção ao componente que ele será, o que o componente retornar de elemento React será renderizado. E aí você pode fazer o mesmo com os demais componentes, aqui no caso o main e o footer, e aí você vai ter este reaproveitamento de código, ok? Qualquer dúvida, deixe um comentário que eu vou ter satisfação em ajudá-los. Valeu, até a próxima.